Como era a vida no Egito que Moisés foi criado? Nós sabemos que Moisés, desde pequeno, ele foi criado na corte do faraó. Qual era a cultura do Egito que era tão forte? Quais eram os costumes, características, tradições? Então a gente vai mostrar muito do que acontecia nessa civilização que acabou influenciando tanto a história da Bíblia. Por um lado, nós sabemos que os egípcios eram idólatras. Eles tinham vários tipos de deuses. Por exemplo, o próprio rio Nilo. O rio Nilo que dava uma abundância muito grande, porque você está numa terra que ela está muito próxima do deserto. Parte do território até mesmo é um deserto. Então é uma terra muito quente e você tem o maior rio do mundo em comprimento. Então você tem água, você tem essa água para beber, para fazer irrigar os campos. Então eles viam o rio como uma divindade. A gente vê isso até o dia de hoje. Por exemplo, na Índia muitas pessoas acreditam lá que um dos rios, até mais de um dos rios que passa por lá e com essa mesma alusão de que tem água e que agora a gente pode plantar, então as pessoas cultuam o rio como se fosse um deus. Como se não bastasse, o próprio faraó, ele era uma espécie de um deus. Ele era um deus, a gente vê isso explicitamente no livro dos profetas, quando Deus vai falar sobre o faraó e fala: você, aquele que fala, o meu rio, que eu mesmo fiz ele. Ou seja, o faraó, ele fazia todos acreditarem que ele é que criou o rio Nilo. Então ele é um tipo de Deus que criou o rio e, na verdade, cada um dos faraós, porque a gente teve vários faraós durante a história, cada um deles falava que ele tinha um poder divino, mas além disso, ele era a conexão entre os deuses superiores e o mundo material. Então vocês têm que me respeitar, porque se vocês não me respeitarem, ou seja, assim dizia o faraó, eu vou fazer com que os reis superiores, os deuses que estão nos céus, eles irão castigar vocês. Então me tratem bem, porque eu sou a pessoa que mais posso trazer bênçãos ou maldições na vida de vocês. Nós sabemos também, e aqui é um caso bíblico, que eles cultuavam, veneravam animais. Como é que a gente sabe? Quando Moisés ele foi até o faraó e falou: olha, nós queremos sair da terra do Egito, nós vamos servir ao nosso Deus. O faraó fala: qual o problema? Façam isso aqui. Moisés fala para o faraó: como nós podemos oferecer sacrifícios ao nosso Deus, quando esses sacrifícios são os seus próprios deuses? Os egípcios e você vão ver a gente sacrificando os animais e vocês vão querer apedrejar a gente não pode fazer isso na terra do Egito. O faraó se cala, porque realmente eles tinham a crença que muitos animais eram deuses. Então você está vendo aqui uma profusão de deuses. É interessante que o principal, o começo de tudo, o Deus que criou todo o universo de acordo com eles, era o Deus Etos, que ele é um Deus que estava sozinho no mundo, e ele se sentiu muito solitário, então ele tinha um sentimento da solidão, e ele acaba se juntando com a sua sombra, porque não tinha mais nada. Então tinha ele e a sua sombra, e ele acaba tendo relações com a sua sombra, e aí ele cria outros deuses, e ele cria a humanidade, e assim por diante, e eles acreditavam nessa história piamente. A gente vê também, né, quando você vê os desenhos que estão nas pirâmides e nas escavações arqueológicas do Egito, você vê vários outros tipos de deuses, por exemplo, com corpos humanos, porém rostos às vezes de águias, de pássaros e outros animais, cada um com uma representação. Então uma das coisas que a gente vê muito fortemente é esse tema da idolatria no Egito. Vários tipos de idolatrias com várias crenças. Pensem bem, Moisés na casa do faraó, isso é o que ele mais vê. Uma terra infestada de deuses. O paganismo é isso o que mais vale nessa sociedade. Como se não bastasse, a gente tem um tema gravíssimo aqui de relações proibidas. Os egípcios acreditavam no seguinte: antes do casamento, você deve fazer
tudo aquilo que você quer. Cada vez que você tiver relações, você está fazendo um ato excelente para você, para a humanidade, para outra pessoa. Quanto mais melhor, vocês podem escolher quantos parceiros vocês quiserem, não importa se você é homem, não importa se você é mulher, até esse momento vocês podem fazer aquilo que vocês quiserem. Então era uma sociedade que permitia, mas não somente permitia, até incentivava todo tipo de festas com comportamento pior que a gente pode imaginar. Na teoria, quando eles casavam, agora eles têm que ser fiéis. O marido tem que ser fiel à sua esposa e veja bem, de acordo com a lei do Egito, se ele não era fiel à sua esposa, então ele tinha a obrigação de se divorciar dela. Se a mulher não era fiel ao seu marido, então ela ia ser morta. Então a gente vê aqui uma desproporção, é interessante, mas mais uma vez a gente vê uma sociedade com muitos problemas. Mas eu não terminei. Isso daqui era nas aparências. E mais uma vez a gente tem um texto bíblico que pode comprovar isso. Por quê? Porque está escrito na praga dos primogênitos que não houve casa onde não haviam mortos. Ou seja, muitas casas, elas tinham mais de um morto. Aí você fala, mas como pode ser se só o primogênito morreu? Então você pode até falar que são dois, o pai que era primogênito e o filho. Mas tinham casas, diz a tradição oral, que morreram 5, 6 crianças. Como pode ser isso? A resposta é que muitas vezes eram filhos frutos de relações proibidas, por exemplo, da esposa com outros rapazes. Desses rapazes eram os primogênitos, então em toda casa tinham mortos e esses mortos eram muitas vezes filhos de relações proibidas depois do casamento. Então havia muita o show das aparências, das pessoas falarem, olha, a gente não pode trair, mas na prática é claro que isso acontecia. Não parava por aqui, eles se consideravam no direito de abusar das escravas, de povos que apareciam, isso era uma prática normal, comum, e a gente também vê isso. Quando Moisés, ele vê um egípcio querendo espancar um irmão dele, um hebreu, por que esse egípcio estava espancando o hebreu? Então você pode falar simplesmente, é o dono que está matando o escravo, mas por que ele está fazendo isso? É lógico, espancar até eles conheciam, mas ele queria matar. A resposta é que esse egípcio, ele queria estar com a esposa daquele hebreu e estava difícil demais, então ele queria tirar o marido do caminho. Quando Moisés percebe isso, ele vê a injustiça do que está acontecendo, ele vai e mata aquele egípcio e por isso ele até mesmo acaba sendo perseguido pelo faraó e ele é obrigado a fugir e ir até Midian e lá a gente vai ter outra história. Então vejam bem, a gente está numa sociedade com muita idolatria, relações proibidas. Então veja bem, é uma sociedade que prega isso como ideal. Então toda essa ideia das relações, seja antes do casamento, que eram as mostras, com exceção da traição que era feito mais escondido, todo esse resto era uma sociedade que expunha as pessoas, não tinha vergonha da nudez das relações e assim por diante. Pensem só, o povo de Israel está sendo criado nessa terra e Moisés vê isso dentro do palácio do faraó o tempo todo. É interessante também que no lado econômico é uma sociedade que tem vários avanços tecnológicos, não é à toa que eles conseguem construir pirâmides e várias estátuas, assim por diante. Eles se apoiavam fortemente no trabalho escravo. Nessa época, muitas sociedades acreditavam nisso, né, que nós somos superiores, os escravos têm que servir a gente. Uma das grandes maldades nisso é porque o escravo, então ele não merece nada, ele tem uma vida muita pobreza, eles quase não davam roupas, então os escravos, eles, em relação a vestimentas, eles eram semi-nus. Além disso, toda essa permissão de maltratar os escravos quanto a gente queria era bem vista pela sociedade. A gente vê que o faraó, quando ele decide matar
todas as crianças recém-nascidas judias, todos os homens que nascessem, ninguém da população reclamou, falou, olha, isso aqui é um absurdo, está errado, são crianças, porque é um povo que está servindo a gente pode fazer aquilo que a gente bem entender. Outra das crenças muito comum no Egito Antigo é a crença da vida depois da morte. Por isso, eles tinham vários rituais com relação à pessoa que falecia. Existia, para começar, o ritual de guardar, manter o corpo da pessoa. Agora veja bem, quando ele era bem feito, durava 70 dias. Muitas vezes eles tiravam os órgãos internos da pessoa e mantinham só, vamos falar, a capa, só a parte externa, e a parte interna eles enchiam com tipos de objetos que o tempo iria fazer com que a pele tudo ficasse conservado e não fosse apodrecer. E aí eles faziam o processo de mumificação. Isso custava muito dinheiro, então os pobres iam morrer e iam morrer para sempre. Os ricos, dependendo das suas possibilidades, então você ia fazer um tipo, outro tipo, mas de alguma forma eles criam que se a pessoa estava mumificada, o seu corpo se mantia, então ele vai voltar a viver, existe a vida, ele vai viver em outro plano com esse corpo também. Então por isso que eles eram enterrados com pertences, com joias, com ouro, às vezes com comida, porque eles vão precisar de tudo isso para a jornada que eles vão ter no mundo dos aléns. Então por isso que a gente vê também, né, nas pirâmides e tudo mais, até hoje se encontram sarcófagos com corpos muito bem conservados, até por causa da secura. E o que eles faziam com os órgãos que eles tiraram? Eles botavam muitas vezes em jarros e colocavam escritos ou desenhos de deuses que vão proteger os órgãos, e também a mesma coisa vai acontecer com os corpos que estão nos sarcófagos. Então eles acreditavam muito nessa ideia de vida depois da morte, uma vida do além, mas uma vida do além que você vai comer, vai precisar de dinheiro e você tem que estar bem vestido e assim por diante, e só se garante quem tem dinheiro para pagar isso. Veja que quando Jacó morreu na terra do Egito, é isso que mandam fazer com o corpo dele, mandam mumificá-lo. Então é claro, não tem a menor dúvida que o povo de Israel, quem vivia lá, José, não permitiu tirar os órgãos internos dele como faziam com as outras pessoas, porque isso é proibido pelo judaísmo. Por outro lado, esse processo está escrito na Bíblia, que ele ficou lá 70 dias passando por isso, mas como ele pediu para ser enterrado em Israel, então o corpo dele foi levado para a tumba dos patriarcas e acaba que isso não acontece com ele. O que a gente está aprendendo aqui no final das contas é numa sociedade, a nível de ideologia, a gente vê que o paganismo era muito forte, haviam várias crenças, até algumas relativamente positivas, porque eles, por exemplo, sabiam que havia vida depois da morte, mas o conceito deles de que o corpo tem que ser mantido dessa forma e só quem conseguir manter é que vai viver, os outros, olha, uma pena, mas vocês não terão vida eterna e assim por diante. Então a gente vê que tem aqui uma imaginação completamente errada. Por outro lado, uma terra em que as pessoas cometiam muitas relações proibidas e até mais. As pessoas das mais altas classes, elas falavam, a gente não pode se misturar com as classes inferiores, então nós devemos casar entre nós dentro da família. Então, incesto, relações intrafamiliares, irmão com irmão, pai com filha, e todo esse tipo de relacionamento era visto não como algo que não é proibido. Acreditavam exatamente o contrário. Assim nós vamos ser abençoados pelos nossos deuses. Então a gente vê que o povo de Israel realmente precisou sair do Egito, porque eles estavam numa terra extremamente impura, com todos os tipos de pecados, a nível econômico, a nível da fé, das crenças, os costumes, as tradições e todo o aspecto sexual completamente corrompido, seja por um ideal inverso à vontade de Deus, completamente diferente, seja pelo lado do incesto e assim por diante. Então, uma sociedade em que Moisés cresce lá, mas ele sabe que ele pode ser diferente de todo mundo, assim também acontece com o povo de Israel, e isso
dá para cada um de nós também esperança. Quando a gente vê tanta coisa errada no mundo, a gente entende, nós também podemos ser diferentes e fazer a vontade do Criador.